É o cara entusiasta. Qual que é a ideia de hoje aqui? Então a gente vai se reunir para fazer um guia de pré-compra e, ao mesmo tempo, um treinamento que acontece internamente, hoje na RB Consultoria, que é a gente poder compartilhar informações e experiências de um carro. Então, para quem não conhece a gente, David, Danilo, ó, Renato, e o que temos aqui atrás é um Mini Cooper da série F. E a gente vai explicar o que que é F, essas carrocerias, esse monte de letra que a galera adora usar, principalmente entusiasta, né? A gente vê aí muito BMW, né? A gente sabe que é F30, F80, G20. Mini Cooper também segue essa filosofia das nomenclaturas, né? E a gente está bem à frente de um Mini F56. Então, quais são as principais carrocerias que hoje a gente recebe aqui, né? Sempre que ele for 2 portas, Cooper S, se for um JCW, que a gente já vai explicar também, ele é um F56. Se ele for desse tamanho, 4 portas, ele é um F55. E se ele for conversível, ele é um F57. Brinquedinho, 2 portas, anda bem, é bonito, tem personalidade, passa muita coisa para o chão, né? Quando a gente fala passa muita coisa para o chão, é acelerar muito, frear muito, fazer muita curva, é um carro extremamente dinâmico de se dirigir. Hoje, na filosofia da nossa empresa, nós temos o pacote de caça de veículos e de intermediação de venda, onde o nosso limite são 7 anos de uso, por uma série de garantias e até mesmo quantidade, volume de mercado que a gente tem para achar esse carro, para localizar esse carro em boas condições para vender. Quem é o perfil hoje que compra a mim? Até hoje, quantos a gente recebeu diferente do perfil até 30 anos que gosta de acelerar? Eu diria, sempre foi um perfil entusiasta. É o perfil do track day, da arrancada, do remap, do postinho de quinta-feira. É esse perfil. Em 2015, ele entra no Brasil com um motor com a estreia do motor B48 BMW, que equipa os Mini Coopers a partir de 2015. Só que numa grande diferença. A primeira geração do B48 que chegou no Brasil em 2015, ele acompanhava um câmbio AIS-1 a T6. Para quem não sabe, também é o mesmo câmbio que equipa Toro, Renegade, Compass, Polo, Gifts, todos esses carros aí. Era esse câmbio que equipava os carros naquela época. E uma curiosidade, em 2015 vieram aproximadamente, ou exatamente, não vou lembrar agora exatamente a informação, mas 100 carros, se não são 100, aproximadamente 100, dessa versão manual. Então nós temos alguns Cooper S 2015 manuais disponíveis no mercado. E na primeira geração do motor B48, a gente tem um grande problema de adaptação do combustível. Muitos Minis com essa mecânica, e BMW também, na primeira geração do motor BMW foram poucas, né, algumas X1, esse motor deu problema interno, né, de canaleta de pistão, quebraram muitos motores por conta de combustível de má qualidade, remap quando estavam descobrindo isso, e principalmente em vela, falta da troca da vela nesses carros levou muito à quebra por ignição errada dentro do motor, seja por combustível ruim, mais que a gente falou. Então a gente tem uma grande leva em 2015 e 2016 de carros que já tiveram seus motores abertos e tudo mais. Somente os primeiros que foram descobrir o remap desses carros. Quais são as 2 principais versões, né, que pedem esse carro para a gente e que existem no mercado 2015, 16, 17, 18? É a versão S, que é parecida com essa que está aqui atrás, e a versão JCW, que eles têm uma diferença de potência, não muito mais coisas além disso, né? Eu sei que os puristas vão falar de acabamentos, vão falar de banco, de para-choque, mas vamos pensar aqui no intuito de pré-compra, que a gente precisa saber para comprar esse carro bem, né? Então, a gente tem o mesmo motor, o mesmo câmbio, e ambos com o S com 192 cavalos e o JCW com 231 cavalos, mas isso dentro do mesmo motor. Essa variação de potência de 192 para 231 vai de 2015 até 2023. Então, esse carro que está aqui atrás é um S e ele também tem seus 192 cavalos. Então a gente tem uma primeira pegadinha na hora de comprar esses carros, que é os primeiros motores que têm problema e fizeram o motor. Então, na hora de você fazer uma verificação de um carro desse, a gente tem que ir atrás de saber quem fez o motor, como fez, se tem vestígio de ter feito o motor, porque existem 2 mundos na mecânica, né? O mundo que abre um motor, faz perfeitamente com peças novas e fecha como manda a regra, e tem o famoso vamos dar um jeitinho para vender.
E esse é o maior perigo, né, de você encontrar um carro desse usado que foi dado algum jeitinho para vender o carro. Em 2019 a gente tem o primeiro facelift e na minha opinião, faz uma grande cagada no carro. E qual é a cagada? Ela atualiza as transmissões e o motor. Motor bom, bem o B48 geração 2, que não é mais tão acessível, que já mudaram uma série de coisas do central, mudou como ele trabalha com combustível. Então, a gente passa a ter um carro, um motor muito mais seguro para uso, para alterações, para quem gosta do remate e tudo mais. Só que nasce um novo calcanhar de Aquiles, em 2019. A Mini tirou o câmbio Aisin da versão S e colocou um DCT, um automatizado de 7 marchas da Getrag. Então, os S, né, tem um câmbio DCT de 7 marchas e o JCW, especificamente, não ganha o DCT. Ele ganha o Aisin AT8, que é a atualização do AT6. O Aisin AT8, ele tem um desempenho bem inferior ao DCT, tanto que você andar nos dois carros vai perceber ali uma diferença grande de troca de marcha, de reduções e tudo mais, mas o AT8 ele tem uma resistência muito maior. Então, existe histórico de quebra do Aisin AT8. Né? Então, foi o câmbio escolhido para colocar no JCW, que mantém os seus 231 cavalos. E o S colocaram o câmbio DCT. E a galera que fez remap, a gente tem um grande número de Mini que já fez transmissão, que já teve que mexer no jogo de embreagem, já teve problemas internos de mecatônica por excesso de torque. Né? Então, tem a segunda pegadinha. Então, 2019 praticamente tem algumas mudanças visuais. Essa principal mudança do câmbio, que a gente tem que ficar muito esperto, e hoje, quando a gente está procurando um carro, a gente vê que as versões S são muito mais difíceis de encontrar do que a nova CW. Né? A S é onde a gente tem muito mais dor de cabeça, onde a gente tem muito mais carro malhado, e carro que provavelmente já mexeu em transmissão. Nesse 2021-22, que é esse que está aqui atrás, a gente tem o mesmo problema dos 2019. O S, que é esse que está com a gente aqui, usa um câmbio DCT, e o JCW usa o Aisin AT8. E a Mini já soltou uma nota dizendo que a partir de 2024 tudo vai usar o B48 com o Aisin AT8. Então o DCT será descontinuado. Então esses são os principais pontos para a gente entender a diferença de um Mini 2015 até aqui. Agora, durante essa conversa, a gente já começou a ver quais são os carros que mais vão sofrer no mercado de usados. Por quê? O perfil que usa já é o entusiasta, já é o cara que acelera, já é o cara do remap. E aí você tem em 2019, que são os carros mais atuais, os carros que não aceitam tão bem o remap por conta do câmbio. E abaixo disso, os que não aceitam tão bem por causa do motor. Então você já acabou de restringir numa compra uma série de perfis. Quando a gente vai comprar esse tipo de carro, a gente sempre procura que ele seja de único dono, que ele apertou que quem usou. A gente faz uma baita investigação para ter sucesso na vida passada do carro. Ninguém está falando que não é para usar acelerar, não é para participar de nada. Mas são cuidados que a gente tem que ter para você que está comprando, poder ter uma vida longa com o carro sem maiores dores de cabeça. Um dos problemas crônicos principais do Mini hoje é o sistema de coxim e bandeja. Muita gente já viu falando que assim, X1 não é uma BMW, X1 é uma Mini. A experiência que você tem numa X1 não é de BMW, é de Mini. Por quê? Esse carro basicamente compartilha a plataforma de uma X1, né? A X1 2015 para frente. Eles usam o mesmo motor, o mesmo câmbio. A X1 não recebeu o câmbio DCT. E ela também tem o mesmo problema que é uma bandeja dianteira. Davidzão, que toca boa parte das historias aí, já viu muito isso. Né? A suspensão de uma BMW, você tem ali 4, 5 braços de alumínio com uma puxa desse tamanho segurando. Então, quando você anda com a BMW mal lado, ela é dura, ela é firme, mas ela absorve impacto. Porque você tem, a cada movimento da roda, você dissipa essa força para 4, 5 graus. Essa é a ideia do alemão. Né? Todo mundo deve ter visto aquele meme, desenho, depois até não sei se dá para editar, colocar algum desenho, que é a suspensão, como era para ser feita, né? Um eixo com uma mola amortecedor, e quando o alemão faz um monte de braço, um monte de coisa. Mas tem motivos. Cada ângulo de cada braço foi feito para absorver o impacto da roda de algum jeito. Quando ela sobe, quando ela desce, quando ela vai para frente, quando ela vai para trás. Bandeja não dura absolutamente nada. Patente de amortecedor não dura absolutamente nada. Né? Você tem problema de coxins, não duram absolutamente nada. São peças caras, né? Que não tem prazo para acontecer. A gente já pegou esse problema com 15 mil quilômetros, com 30, com 70. Já pegamos carro com 60 que já fez 3 vezes.
né? E são peças caras. A gente já tem um orçamento aí, ó, de jogo a gente acabou de fazer um, inclusive, jogo de patente superior da BMW, da X1, mesmo do Mini. Se eu não me engano, deu R$ 4.000 os dois lados. Mais um parzinho de bandeja, mais não sei o quê. E aí começa o mercado a fazer o quê? Ele compra um Mini, ele dá de cara com ali um orçamento de R$ 16.000, entre coxinha e suspensão, e ele já leva lá no fundando para empuxar. Ele já leva no para comprar uma pecinha chinesa, tá cheio, peças chinesas são todas ruins. Tá? Vamos interpretar isso como: compra uma peça de baixa qualidade no mercado e coloca no carro só para vender, só para subir um barulho, só para dar algum tipo de alinhamento. E isso se dá com mais intensidade no Mini do que no X1 por conta do setup de suspensão roda e pneu. Né? Então você tem aqui um carro extremamente duro, rígido para andar. Né? O Davidson teve aí veio pro carro, né? E chegou aqui com a voz trêmula, né? Porque tem um bairro aqui, né? Aqui a gente tá na Vila Romana em São Paulo, São Paulo não é dos melhores, tem São Paulo inteiro não é dos melhores, acho que o Brasil inteiro não é dos melhores, mas aqui você anda no carro, pula, ruim. Você percebe que ele sofre com ondulação, ele sofre com qualquer tipo de buraco. E tem rua que você não tem como ficar andando a 3 por hora no carro, né? Mas porque é um carro chamativo, né? No dia a dia. Então, você tem sim um impacto muito grande de suspensão, que ele é maravilhoso quando você está numa serra indo para Campo Jordão. Quando você pega uma Bandeirantes do domingo, mas é péssimo no dia a dia. Esse é o principal problema, que é um desgaste prematuro, vamos dizer assim, né? Porque você tem que, na hora da compra, você tem que negociar isso. Pô, se você tem um orçamento de 16, R$ 20.000 no carro, isso tem que entrar na conta da negociação. E esse é o nosso papel, inclusive. Então, quando a gente pega um carro desse para comprar, a gente primeiro varre tudo que a gente falou até aqui, que é quem usou, como usou, se fez remar, se não fez, se abriu o motor. Depois que a gente consegue concluir tudo isso, a gente parte para, vamos ver como é que está a manutenção? Aí dentro do nosso próprio aplicativo, o carro já vai para o elevador, a gente começa a ir ponto a ponto, suspensão, coxinha, vazamento de óleo, né? O trocador de calor desse carro aqui apresenta, o B48 no geral, inclusive nas BMWs, apresenta vazamento de óleo, né, no trocador de calor. Esse é muito simples de arrumar, esse não assusta em absolutamente nada, mas suspensão assusta por ser caro. Aí vamos pegar um carro aí, ó, vamos comprar um Mini agora, 2019, com seus 45 mil quilômetros, único dono, revisões feitas na concessionária, tudo perfeito. Vamos lembrar que a concessionária carimba o manual como? Você fazendo o básico. Pode filtro, uma velhinha, alguma coisa assim, que é o essencial, beleza, isso tem que estar feito mesmo, né? Mas para carimbar o manual, para registrar dentro do próprio multimídia da Mini, é só fazer o que o fabricante estipulou como o mínimo necessário. Agora, o carro pode entrar numa concessionária e falar assim, ó, tá aqui teu orçamento, você tem que trocar o kit de batente, bandeja, coxinha, arrumar o trocador de calor que tá vazando, vai trocar pneu, vai trocar freio, mais a revisão mínima estipulada pela Mini. Se ele fizer o mínimo estipulado pela Mini, o carimbo tá dado. O carimbo tá dado e nada do corretivo foi feito. Por isso que a gente tem que entender como esse carro tá no elevador, principalmente porque eles enganam o barulho. O carro muitas vezes já está com um problema, mas você ainda não está ouvindo na direção, né? São testes específicos. E principalmente o emocionado quando vai comprar. Eu acho que basicamente seria isso sobre mim, né? Então a gente conseguiu passar aqui problemas crônicos que o mundo tem. Vamos fazer um recado crônico? Vamos. Então vamos lá. O Deison está até anotando ali. Os principais problemas crônicos, então, vamos colocar. Os primeiros motores de 15 até 2000, vamos colocar até 2018, pré-facelift, mas com mais ênfase no 15 e no 16, a gente tem problema dos motores. A geração 1 do B48 quebra fácil com remate, ciclo do combustível e tudo mais. Inclusive por conta de própria vela. A vela simplesmente não sai, ela oxida de uma maneira absurda no motor, você não consegue mais tirar ela, na tentativa provavelmente vai quebrar ali, quebrar o motor para poder sacar uma vela. Então, primeira geração de a gente tem o problema de motor, para ficar muito esperto. A partir de 2019 até os atuais, a gente vai tomar muito cuidado com quem usou e como usou, por conta de remaps e afins no câmbio DCT, um câmbio de baixo volume no Brasil, por pouquíssimas peças, e que se você tiver que abrir, você vai ter que ir lá no balcão da concessionária. Isso não vai custar barato. Tá? Então, reparo nesses câmbios ainda são muito caros, não tem o volume que tem um DSG, um S-Tronic e o demais. Tá? Reparo bem feito. Reparo bem feito, não é reparo para empurrar a bomba para alguém, não, é reparo para você poder usar. Né? Então, esse é o segundo ponto que a gente vai pesquisar no vídeo.
O próximo ponto, a gente coloca aí como sistema de suspensão e coxins completo, tá? Muita ênfase no par de bandeja, kit de batente, que inclusive kit de batente superior é a peça enorme de alumínio com rolamento dentro, por isso que a peça é cara. Então, o kit de batente, bandeja e os coxins. Joguinho dos 3 coxins, tá? Não tem o que fazer. Tem o hidráulico do motor, tem 2 mecânicos, um embaixo e uma traseira do câmbio, não tem o que fazer. Os caras vão dar problema. Ah, mas isso é desgaste. Enquanto uns carros só acontece depois de 100 mil, no mínimo pode acontecer com 2 anos. Por isso que a gente está trazendo à tona, né, esses principais problemas. Quando a gente começou a negociar esse pacote desse Mini, é um carro que hoje, 2021, 2022, já nesse último facelift, ele tem algumas pegadinhas de opcionais. E que aí tem que ficar bem esperto quando é o entusiasta, que quer todos os detalhes, e aquela pessoa que só quer o carro, como a gente falou, como é nosso cliente, ela quer pelo estilo, talvez ela nunca perca um pedal atrás do painel, do volante. Por quê? Lá fora, Estados Unidos, Europa em geral, o Mini Cooper tem uma coisa, desde a sua primeira geração, desde as gerações R, atrás, tudo mais, você é um carro extremamente personalizado. Então, quando você entra na concessionária, é quase um Porsche. Vamos pensar assim, pensando em personalização, tá? Quando você vai numa concessionária Porsche, vai configurar um Porsche, você abre uma gaveta de tecido, uma gaveta de não sei o quê, um jogo de roda. O Mini lá fora é assim, você configura a cor de teto, cor de lataria, se você quer em 2 cores, que roda você quer, o que você quer de opcionais. Então lá você tem o carro cru, básico, e você adiciona todos os opcionais que você quer no carro. No Brasil, para não fazer essa salada, né, e ter o estoque que a Mini sempre precisava ter e tudo mais, eles consideraram 2 versões, e elas não são escritas em lugar nenhum, e elas não estão na tabela FIP, que tem a Exclusive e a Top. O que difere entre elas é justamente opcionais. Essa versão que está atrás da gente, que é uma Exclusive, ela não tem pedal atrás do volante. Os bancos são de tecido, os bancos são manuais, não tem o head-up display, né? Mas ele tem solar, ele tem multimídia para CarPlay e tudo mais. Então, o entusiasta tem que tomar muito cuidado na hora da negociação, porque vamos supor que esse carro, isso aqui a gente comprou numa concessionária seminovos. Quando o carro entra lá, o avaliador nem sempre tem esse carinho em os opcionais. Então, ele olha para a tabela FIP e ele dá o preço do carro, tá? Então, a gente tem a versão exclusiva e a top. A top já tem todos os opcionais. Então, sabe aquele cliente, aquele perfil do GTI, eu falo muito de GTI porque os dois brigam bastante, que vai querer o GTI com a roda de flor, com o farol de LED, com a CC, é o cara do Mini Top, né? Que vai ter o head-up display, que vai ter o botãozinho para abrir a maçaneta, né? Que você não vai apertar, e mais uma série de coisas. Então, fica muito esperto também com qual versão você está negociando e por qual preço, né? Esse carro aqui, imaculado, sem repintura, sem nenhum problema, quilometragem baixíssima, não vou lembrar agora, mas vai estar na casa de 7 mil quilômetros, né? 7 mil quilômetros, mais 2 anos de garantia total Mini, e ainda assim negociado 20 mil abaixo da tabela. Por quê? Porque ele é a versão exclusiva, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a Mini limitou os opcionais em cada versão que não existe, é uma invenção brasileira, e também limitou cor, acabamento, personalização no geral. Então, cuidado com minis com teto de cor diferente, com vários outros itens que podem ter sido colocados depois, de maneira errada, ou sendo usado para esconder uma repintura no teto, um problema estrutural, ou alguma coisa. Tá? Então, o Mini também tem essas pegadinhas, opcional, quanto você paga e tudo mais. Isso é um ponto interessante de mercado novo. Certo? Algumas situações que eu já vi dele é adesivo. Eles colocam utilizando, né, os retrovisores no teto. Isso a gente não consegue analisar se a pintura está original. Como que ele está por baixo, né? A gente já teve um caso, inclusive, a gente vendeu no passado um Swift, e esse Swift tinha adesivo no teto e no retrovisor. Originalmente ele tinha uma cor, uma configuração, se não me engano era preto com vermelho, e depois foi adesivado de preto com azul. Então onde era vermelho virou azul. E quando a gente foi retirar os adesivos, a gente deu de cara com os retrovisores danificados. Retrovisor é assim, uma capinha de retrovisor só pintar, mas em si fosse o teto. Então adesivo é algo complexo. Adesivo a gente não tem como o aparelho né? A gente tem um aparelho de monitor de espessura, vamos ver aí no nosso perfil mais multiuso, mas você não tem essa expertise no teto desses carros que estão adesivados.
A gente tem que trabalhar com outros vestígios e com um risco maior. Então, cuidado também. É isso? E aí, o que a gente pode fazer agora é dar uma volta. Pega a câmera, vamos dar uma volta ali? Bora. Bora? Bora. Fazer nossa voltinha de Mini. O motor dele aqui já está aquecido, que a gente está usando ele lá dentro. A graça do DCT é essa. Olha lá, um tatá dele. Muito rápido, Muito rápido a troca. É isso que o AT8 não tem. Só que é uma eterna briga, né? Se eu quero velocidade de troca ou eu quero um câmbio resistente, né? Principalmente para o uso que a galera vai ter. Uma coisa que me chama a atenção andando de Mini é que a gente tá ali passando aqui por umas ruas onduladas e tudo mais, e esse carro é muito novo, ele tem 7.000 km e ele é um 2022. Você não sofre tanto nas ondulações, você sente que bate, que é seco, que sobe e desce e tudo mais, mas ainda assim você não tem tanta dor. Quando ele já está com seus 3, 4 anos de uso, esse comportamento dinâmico do Mini muda demais. Ele dá uma impressão de carro mais velho. Justamente porque, por conta dessa chacoalhada toda que ele tem, começa a ter mais barulhos de acabamento. Então o Mini, quando envelhece, é um carro que traz um pouco mais de barulho. Então você fica com a impressão que o carro está com tendências, com coisas, né? E dá aquela sensação de carro mais velho. Então isso é uma percepção que eu tenho bastante nos Minis, principalmente quando a gente pega um com mais quilometragem, com mais tempo de vida. Vem aqui, ó. É uma rua normal de São Paulo, mas que a gente está chacoalhando. Eu com 1,90 m estou bem confortável aqui. Cabeça não pega no teto, nem nada, né? Start-stop. Então os Minis aí com o V48 tem start-stop, né? Que a gente pode inclusive mudar aqui para o sistema esportivo. Ele fica com o painel todo em vermelho, muda aí comportamento do carro e tudo mais. Agora, o que a gente não pode negar é que Mini tem personalidade, né? Então quando a gente dá ré com ele, a câmera de ré fica aqui no meio e aqui vai ficando verde, amarelo e vermelho conforme tá perto, né? Esse jogo de botões que tem aqui para selecionar o modo de condução, para dar partida, do start-stop, controle de tração, é muito legal, né? Aqui os controles da multimídia, do câmbio, os controles do teto solar aqui em cima. E agora é a hora que o Danilão tá tendo aí a experiência do Mini.